Chegamos ao momento em que vamos meditar na palavra do Senhor nosso Deus, lembrando aos nossos ouvintes a leitura que fizemos no início do programa, no Evangelho conforme escreveu Lucas, capítulo 24, versículos 46 e 47, e em Colossenses, capítulo 1, versículos de 13 a 15. Para aqueles que dispõem de um exemplar da Bíblia e nos acompanham durante a reflexão, vamos citando os versículos para que juntos possamos ler e comentar este importante assunto. Nesta semana em que o povo cristão comemora a morte e ressurreição de Jesus Cristo para nos salvar, vamos fazer uma introdução ao assunto de hoje, citando e comentando alguns versículos do início do texto a partir do primeiro versículo. Reflexão missionária. No primeiro dia da semana, bem cedo, as mulheres foram ao sepulcro levando especiarias que haviam preparado. Elas viram que a pedra tinha sido retirada da entrada do sepulcro. Porém, quando entraram, não acharam o corpo do Senhor Jesus e não sabiam o que tinha acontecido. De repente, apareceram diante delas dois homens vestidos com roupas resplandecentes, e elas ficaram atemorizadas e se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Então aqueles seres disseram a elas: por que estão procurando entre os mortos aquele que vive? Continuando a nossa síntese daquela manhã maravilhosa da ressurreição do nosso Salvador, quando, dominadas pela alegria, elas foram aos apóstolos e avisaram a Pedro e João o que estava acontecendo. A princípio, eles tiveram dificuldade para crer, mas depois partiram apressadamente para conferir tudo o que ouviram a respeito da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Estamos fazendo um resumo sucinto do primeiro dia da ressurreição do bendito Salvador, neste último capítulo do Evangelho conforme escreveu Lucas, pois contém 53 versículos, e vamos nos deter nos versículos em que fizemos a leitura bíblica. Agora vamos ver no versículo 9, e voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e aos demais. Ainda no versículo 10, e eram Maria Madalena, e Joana e Maria, mãe de Tiago, também outras que estavam com elas, relataram estas coisas aos apóstolos. Lucas relata que neste dia tão especial da ressurreição do Senhor Jesus, dois discípulos iam caminhando para Emaús. Vejamos nos versículos de 13 a 35, um resumo. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús. Os discípulos que caminhavam para Emaús, a princípio, não reconheceram o Cristo ressurreto, como podemos ler no versículo 16, que diz: mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o reconheceram. A companhia do viajante era bastante agradável. A dor que afligia a todos não parecia afetá-lo, como podemos ler nos versículos de 28 a 35. Chegando ao destino final e percebendo que ele seguiria viagem, os discípulos o convidaram a ficar, dizendo assim: fica, Senhor, pois já se faz tarde. Então aquele acompanhante entrou para ficar com eles. É o que vamos ler, concluindo esta parte, nos versículos de 30 a 34, que diz: e aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhes deu. Abriram-se-lhes então os olhos,
e o reconheceram, e ele desapareceu-lhes, e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, já apareceu a Simão. Agora, no texto em que fizemos a leitura, a partir do versículo 44, vamos ler e comentar parte destes versículos. Versículo 44, a parte A, que diz: e disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Aqui o Cristo ressurreto faz referência às últimas instruções aos seus discípulos antes de realizar a obra redentora para nos salvar. B, versículo 45. Abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E C, versículo 46, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Quando estava próximo a concluir o seu ministério aqui na terra, antes de padecer na cruz do Calvário, Cristo deu as últimas instruções aos seus discípulos, como podemos ler nos versículos 46, 47 e também o 48. O 46: e abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Agora, nos versículos 47 e 48, ele lhes deu a seguinte missão: e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E 48, e dessas coisas vós sois testemunhas. Naquele maravilhoso dia da ressurreição, e durante todos esses séculos, continua enviando homens e mulheres, jovens e crianças, a pregar as boas novas de salvação em todas as nações, dizendo: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém.